Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Vida em Casa. O programa Vida em Casa da Faculdade Vale do Quicaré e busca levar até você, nesses tempos de quarentena fundamentais para que nós não possamos permitir o agravamento dos quadros epidemiológicos do Covid-19, que nós fiquemos em casa. Ficar em casa é fenômeno de proteção a toda a coletividade, imprescindível para a sua saúde e para a saúde do próximo. Muito bem, e nessa de ficar em casa, o nosso trabalho também tem sido desenvolvido em casa. Muitos de nós que temos essa condição de trabalhar em home office, temos que pensar na nossa estação de trabalho. Eu sou o professor José Roberto, sou fisioterapeuta e professor de educação física e venho trabalhar com vocês hoje o tema voltado à melhor condição possível que nós podemos pensar na preparação do nosso local de trabalho na casa, ou seja, nossa estação de trabalho. Algumas pessoas, dependendo da região que mora, já estão entrando na terceira, outros até na quarta, outros estão entrando na primeira semana de home office. E tiveram que preparar em casa um ambiente para que desenvolvessem suas atividades com a mesma produtividade. Essa produtividade é óbvio que tem que ser pensada, tem que ser almejada, mas temos que pensar também na saúde corporal. O home office, ele exige que eu tenha uma atenção dada a como eu estou trabalhando o meu corpo naquele ambiente. A ergonomia da minha estação de trabalho. O posicionamento das poltronas, dos meus pés, dos equipamentos com os quais eu trabalharei, tudo isso deverá ser considerado. É claro que algumas pessoas sentirão mais ou menos, algumas pessoas serão mais ou menos queixas, algumas pessoas poderão referir dores, outras não, de acordo com a condição prévia de cada um. Se era uma pessoa ativa fisicamente, se estava dentro do peso ideal, se tinha já uma ergonomia adequada no ambiente de trabalho, todas essas variáveis importam. Entretanto, no componente geral, o que eu gostaria de chamar a atenção? Principalmente, não mude radicalmente a altura da poltrona do seu local de trabalho em relação ao que você fazia antes. Faça isso de forma gradativa, mas sempre pensando que o olho deve estar direcionado à tela para que você não tenha que fazer flexão de cabeça ou extensão. Você deve também sempre pensar no encosto da sua poltrona de forma a permitir um conforto da sua coluna vertebral. Sempre apoio de braços no momento da digitação, para que você não tenha uma sobrecarga de cotovelo, punhos e dedos. E sempre trabalhar dentro de um ambiente climatizado, com luz mais natural possível, com isolamento acústico na medida do possível. Então cada um vai tentar adaptar a esta situação. O essencial dentro disso tudo é que você crie uma rotina de trabalho. E essa rotina passa por pensar na rotina como um todo do seu dia a dia. Então, na hora de acordar, não deve ser muito diferente da que você já fazia antes, preferencialmente a mesma, que você faça o seu café da manhã como você sempre fez, claro, sempre melhorando no aspecto de alimentação, porque você terá uma natureza sedentária maior, porque não tem deslocamentos, muitas das vezes muita gente não tem feito exercícios físicos em casa. Nós temos até dentro do nosso programa Vida em Casa algumas dicas importantes, professor Daniel Júnior, professor Romário, enfim, doutor Odirley Rigotti, algumas pessoas que têm recomendado estes exercícios. Então, se você não tem gastado energia, muita atenção, uma atenção ainda maior à alimentação. Não fazer pausas excessivas entre os seus trabalhos voltados a alimentar-se. Evitar alimentos doces, alimentos que sejam industrializados. Nas pausas, fazer mais ou menos como você fazia anteriormente lá no seu trabalho. Colocar disciplina nessa sua rotina. E, na medida do possível, fazer pausas entre as etapas do seu trabalho, envolvendo alongamentos, ginástica laboral, que nós trabalharemos nas próximas edições do programa Vida em Casa. Então, por hoje, fica a dica de preparação da sua estação de trabalho, pensando em iluminação, a ergonomia, a altura da poltrona, encosto da poltrona, apoio para punhos e cotovelos, pensar também na altura do teclado para que fique de condição para que você exerça sua atividade com toda segurança ergonômica possível, pensar sempre na pausa que você vai dar entre o seu trabalho e principalmente estabelecer uma rotina de a hora de acordar, a hora de trabalhar, as pausas, os lanches e que você realmente tenha o seu momento de dormir.
Dormir, o sono é fundamental. Não trocar dia pela noite, entre outras questões nesse sentido. Tudo isso será elemento de novos episódios do nosso Vida em Casa, um programa da Faculdade Vale do Cricaré. Grande abraço.